Meus irmãos, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 30. Gênesis capítulo 1. De 26 a 30. Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 30. Diz assim, Gênesis 1, do 26 ao 30. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Meus irmãos, nós vamos prosseguir no estudo iniciado na semana passada. Estamos falando sobre a teologia da aliança e eu gostaria de dar a você a liberdade de participar em algum momento que você julgar importante, para que você possa fazer perguntas, acrescentar algo. Sua participação é muito bem-vinda no nosso estudo de hoje, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a aliança da criação. Falamos na semana passada, demos início sobre o estudo da teologia da aliança e vimos sobre a aliança e vimos que a aliança é um pacto inviolável entre duas partes. Vimos também que a natureza do relacionamento pactual traz para a gente o vínculo, a ideia de responsabilidade. Essas partes envolvidas desta aliança são responsáveis em certa medida por alguma parte desta aliança. Nós vimos na semana passada a aliança da Trindade. Aprendemos sobre como a Trindade Santa se relaciona e vimos que se relaciona, o Pai, o Filho e o Espírito se relacionam por meio de aliança, por meio do pacto. Nós vimos, e os irmãos vão se lembrar, que nesta aliança feita na eternidade, o Pai tem um papel, o Filho tem um papel e o Espírito também. A fim de lembrarmos da semana passada, nesta aliança feita na eternidade, qual o papel do Pai? Os irmãos se lembram? O pastor Vitor falou na semana passada o papel do Pai nessa aliança que norteia esse relacionamento entre a Trindade. Nós vimos que o Pai, ele elege, o Filho assume o papel de ser aquele que vai executar o sacrifício, que vai ser o sacrifício. Ele vai morrer e vai ser ao mesmo tempo o sacrifício de morte e ressurreição. Ele é aquele que executa. E vimos que o Espírito Santo, nessa aliança, ele é aquele que aplica ao coração do eleito essa salvação, convencendo-lhe do pecado, da justiça e do juízo, ao passo que esse Espírito Santo é também o penhor, o selo, aquele que é a garantia de nossa salvação, a garantia de que nós não nos perderemos. O padrão eterno de Deus para o relacionamento divino, meus irmãos, é sempre a aliança. Deus se relaciona por meio de alianças. E eu quero aqui rapidamente explicar que esse conceito está presente também no nosso conceito de relacionamento. Sem que a gente perceba, nós fazemos a mesma coisa. Já notaram isso? Por exemplo, qual o critério que a gente tem para escolher um amigo? Alguém diz aí qualquer característica para alguém ser amigo. Lealdade, verdadeiro. Nós estabelecemos, então,
algo a ser feito tem que ser leal. Nós também estabelecemos outro princípio, que a partir do momento em que essa cláusula, lealdade, verdade, for quebrada, esse relacionamento se rompe. E são as duas partes envolvidas nesta aliança de amizade. O mesmo acontece na aliança matrimonial. Enfim, esse exemplo é para mostrar que essa ideia de aliança não é do homem, antes parte do próprio Deus. As duas partes têm compromissos a serem assumidos e só é possível se relacionar por meio de aliança. Deus se revela por meio de aliança. E esta revelação, como o pastor Vitor mencionou na semana passada, ela é progressiva. Ela vai avançando. Mas é importante destacar que, mesmo sendo progressiva, essa aliança é única. Esse meio de se relacionar, esse progresso, ele é único. Nós estamos contando uma mesma história. Hoje falaremos sobre a história da criação. E eu começo falando um pouco sobre esse grande enredo e começo perguntando para os irmãos, para você, o que é a Bíblia? E qual é o seu tema central? O que é a Bíblia? Alguém se arrisca a dizer o que é a Bíblia e qual é o seu tema central? A palavra de Deus. E de fato é realmente isso, seu Adalmo. A Bíblia é a palavra de Deus e ela é a história da redenção. Deus redimindo o seu povo. E isso é incrível. Mergulhar nesta história de redenção é, ao mesmo tempo, para a gente um desafio e, ao mesmo tempo, algo magnífico. São tantas histórias que caminham para contar apenas uma. Percebem como é importante ter de cara esta visão de que a Bíblia está contando uma história central, embora tenha em seu conteúdo diversas histórias secundárias, mas que caminham na mesma direção, servir a história principal. Isso é importante para entendermos que, por exemplo, a história de Davi não tem como foco Davi, o foco principal, mas está a serviço da história de redenção de Deus para o seu povo. Isso é incrível, meus irmãos. E por isso nós devemos desfrutar da riqueza da palavra de Deus. Nós devemos observar que a Bíblia, ela traz o drama em torno do Deus único e verdadeiro, que criou todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Esse Deus grande, verdadeiro e poderoso criou o homem e o fez em liberdade. O homem é livre. O homem não foi criado cativo, o homem foi criado em liberdade. Embora hoje não desfrute dessa liberdade que outrora tivera. Deus criou esse homem em liberdade, entrou em aliança para que pudesse se relacionar com esse homem. Esse homem quebrou esta aliança, porém esse Deus grande e poderoso preparou sua graça desde os tempos eternos, lembremos-nos da aliança da semana passada, a fim de maneira graciosa, redimir aqueles que desde os tempos eternos foram destinados para a vida eterna. Nós devemos, meus irmãos, observar a história bíblica, a projeção, e entender que a Bíblia conta uma história única. Cada autor, em diferentes épocas, em contextos históricos e geográficos distintos e distantes. É importante destacar isso. Distintos, autores diferentes, em contextos diferentes, com histórias diferentes, em lugares distantes, todos eles inspirados por Deus, para escreverem parte desta grande história de redenção. Em cada aliança, nós descobrimos um pouco mais sobre a revelação de Deus. A cada passo, um pouco mais sobre Deus. A cada passo, temos em mente esta revelação, tendo que tem como ápice Cristo, o segundo Adão. Tudo está caminhando
E é importante que você tenha essa leitura das Escrituras. É importante que você tenha em mente que está avançando. Hoje, ao final desse estudo, nós chegaremos a essa conclusão, que nesta aliança de criação, nós sabemos mais sobre esse plano de redenção, mais sobre Deus, do que na aliança da semana passada. A cada aliança, nós chegaremos a essa conclusão. Falemos então um pouco sobre a criação. O reverendo Heber Campos Júnior, em seu livro Amando a Deus no Mundo, inclusive quero indicar essa leitura para você sobre cosmovisão, é muito interessante o livro, ele diz o seguinte a respeito da criação. Em geral, a doutrina da criação não é compreendida corretamente pelos crentes. Muitos a julgam útil para refutar a evolução, mas não concebem sua abrangência. E eu preciso concordar com essa leitura que ele faz. De fato, algumas pessoas reduzem o relato da criação a uma tentativa de responder ao evolucionismo. Alguns tratam a narrativa da criação como se fosse um tratado científico e buscam, nesse relato criacional, respostas para a ciência. Por isso não é tão difícil ouvirmos pessoas dizendo: mas os dias aqui são dias literais ou são eras? Não é difícil a gente ouvir isso. Como funciona isso ou aquilo? Precisamos compreender, meus irmãos, que a narrativa da criação não é uma narrativa científica. Não está a servir os nossos interesses, aquilo que temos indagações. Precisamos compreender que a criação, o relato da criação, é um ponto de partida bíblico para compreender toda a história de redenção. Então, sempre que você for para Gênesis, parta com esse olhar. Aqui não é um tratado científico. Aqui não é uma tentativa de responder ao evolucionismo ou ao evoteísmo, que é a tentativa de juntar criação e evolução. Ele diz mais, ele diz que a criação é um ponto de partida bíblico para compreender a queda. Ele diz que não faz sentido tentar entender a queda sem entender a criação. O reverendo Heber também diz que a redenção perde seu caráter reconciliatório, restauracional, se a gente não compreender a criação. E faz todo sentido. Pensa, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Aí a pergunta, quando estivemos conciliados? Quando estivemos juntos? Quando estivemos próximos? Na criação. Restaurar o que foi perdido. Por isso é preciso compreender a criação para que todas as outras coisas façam sentido. Ele ainda diz que, sem compreender a criação, não é possível entender consumação. E ele afirma, fica equivocada a ideia de consumação, se não enxergarmos os elementos de continuidade com o seu estado original. Ele consegue redefinir para a gente, ou por assim dizer, ele consegue calibrar a nossa mira, para que a gente acerte o alvo ao ler sobre a criação. Em Gênesis 1 e 2, meus irmãos, nós temos o relato da criação do homem. E temos, nesse momento, os termos dessa relação que vão se estender por toda a Escritura. Deus estabelece os termos para se relacionar com o homem. E esses termos, é preciso a gente ter isso em mente, para que a gente consiga, em qualquer história bíblica, observar e buscar por esses elementos. A aliança é a maneira que Deus utiliza para comunicar a sua glória à criação. E a gente deve pensar o seguinte: ao ler Gênesis, provavelmente você já leu, você encontrou a palavra aliança escrita em algum versículo? Tente se lembrar. Você encontrou? Alguém já achou a palavra aliança? Bom, se você encontrou, preciso dizer que a sua Bíblia é apócrifa. Não é confiável. Porque, embora não apareça essa palavra expressa, como bem disse o reverendo Vitor na última aula, nós encontramos elementos que comprovam a existência de uma aliança. E permitam-me, eu preciso me valer, eu preciso, como um anão
me colocar sobre ombros de gigantes para conseguir transmitir a ideia de aliança aqui na criação. Corri até o conhecido, e quero mais uma vez recomendar, vale muita leitura, de Luiz Berkoff, que diz o seguinte, respondendo a esta pergunta. Ele diz que o fato de o termo aliança não se encontrar nos 3 primeiros capítulos de Gênesis não equivale dizer que não contém os dados necessários para a formulação de uma doutrina da aliança. Aí ele vai mostrar quais os elementos que estão. Há 2 partes mencionadas, é estabelecida uma condição, está claramente envolvida uma promessa de recompensa pela obediência e também é feita uma ameaça pela penalidade da transgressão. Portanto, diante desses elementos que compõem uma aliança, nós devemos chegar à conclusão de que há uma aliança feita na criação do homem. Há uma aliança feita na criação do homem. A aliança da criação em Gênesis. Para falarmos da aliança da criação, como bem disse Berkoff, os elementos, embora a palavra não esteja aqui, os elementos estão comprovando a existência dessa aliança. Agora nós vamos tratar desses pontos que compõem esta aliança. E é preciso compreender que há 2 partes envolvidas nesta aliança. Certo, gente? Amém? Está todo mundo comigo aí? Ok. Quais 2 partes compõem esta aliança? Quem fecha essa aliança? Essa aliança da criação. Vamos pensar um pouquinho. Deus entrou em aliança com uma onça pintada que já estava em extinção lá no Éden. Certo, gente? Por que não? Porque Deus entrou em aliança com o homem. Essas são as 2 partes. Isso é muito importante. E Deus não entrou em aliança com alguém que era incapaz. Incapaz. Deus entrou em aliança com um ser humano que foi criado à sua imagem e semelhança. Alguém que tinha toda a condição de compreender aquela aliança, aquele pacto. Alguém que Deus proferiria os termos desse pacto e essa pessoa diria, sim, eu entendi. Não pode ser uma aliança, como a gente vê hoje, de gente fazendo aniversário para cachorro. Nada contra, faça o aniversário que quiser. Mas o cachorro não entende os termos daquilo. Certo, gente? O cachorro não é capaz de compreender todos os termos daquilo ali que você está fazendo. Então, com quem Deus entrou em aliança? Com o homem. Deus não entrou em aliança com seres irracionais, que não tinham compreensão. E esse homem com quem Deus fez a aliança da criação, esse homem, ele tem atributos que o qualifica para compreender e para participar desta aliança. Ok? Quais são esses atributos? Atributos cognitivos, morais e espirituais comunicados pelo Criador quando soprou no homem o seu fôlego. O homem, então, era capaz de participar. Quando Deus cria o homem, à sua imagem e semelhança, o padrão para criar o homem é o próprio Deus. Deus está criando alguém parecido com ele, para que essa pessoa pudesse participar de um relacionamento que é ao mesmo tempo eterno, terreno e eterno, pois é o relacionamento com a Trindade. Deus chama esse homem criado e o cria à sua imagem e semelhança, para que esse homem pudesse participar naquilo que Tim Keller vai chamar de dança da Trindade, mas a ideia não é propriamente do Keller. A ideia de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo se relacionam. Logo, a Trindade Santa não criou o homem porque precisava do homem. Como já ouvi alguns pregadores dizendo, Deus criou o homem porque Deus não pode se adorar. E Deus então tem necessidade de ser adorado. Então Deus criou o homem para que o homem adorasse a Deus. Não, não foi para isso. A Trindade Santa é perfeita e completa em si mesmo. E esse relacionamento se dá por meio de aliança. O Filho vivendo para o Pai vivendo para o Filho e para o Espírito vivendo para o Pai e o Filho. Enfim, é uma dança onde um vai completando o outro, não tendo, portanto, necessidade alguma de criar o homem para que o homem pudesse completar a Trindade. Mas Deus criou o homem com atributos.
Atributos comunicáveis são aqueles atributos que Deus transfere, concede ao homem. E atributos incomunicáveis são aqueles que pertencem à divindade e não ao terreno. Por exemplo, o homem não é soberano. Ok, gente? O homem não é santo em si mesmo, em sua própria natureza. Deus o é. Certo, gente? Esses atributos são incomunicáveis, pertencem à divindade. Os que são comunicáveis, o Senhor nos concedeu tê-los. Nós podemos liderar, nós podemos ter censos, enfim. Deus, então, entrou em aliança. Essa aliança compõe duas partes, Deus e o homem. Essa parte que Deus criou para fechar essa aliança, para com quem entraria em aliança, é uma parte que tinha toda a condição de entrar em aliança. Ok, irmãos? Por exemplo, nós não faríamos um casamento de uma criança de 1 ano e 2 meses com um marmanjo de 30. Essa criança de 1 ano e 2 meses não tem condição alguma de nem sequer compreender os termos desse pacto. Nem condição de cumprir esse pacto. Em diversas formas, ela não tem condição de cumprir esse pacto. Então, Deus não criou o homem, um ser, uma criança, um bebê recém-nascido, para que ele tivesse que esperar e compreender os termos, não. Deus criou o homem na plenitude de sua condição de humanidade, para que ele fosse capaz de compreender os termos desse pacto. Deus claramente cria esse homem com esse propósito de relacionar-se com ele. Esse homem tinha toda a condição de entender esse pacto e de entrar nele. Quais elementos compõem esta aliança? Até aqui alguma pergunta, irmãos? Alguma dúvida? Está tranquilo? Se estiver indo muito rápido aí, faz um joinha aí, porque eu só tenho aqui 8 páginas. Mas a gente vai, aqui é só para direcionar, a gente vai resumindo e avançando. Bom, nós falamos que essa aliança tem elementos, tem cláusulas que compõem essa aliança. E como dissemos desde a semana passada, e vou reforçar isso diversas vezes ao longo do nosso estudo de hoje, para que fique claro e fixo na sua mente, a aliança é um laço inviolável entre duas partes. Amém, gente? Então, o que é a aliança? Um laço inviolável entre duas partes. Ok? Isso aí. Vamos ganhar 10 no final da aula. Os termos do pacto. O homem possui responsabilidade diante de Deus e com o restante da criação. Isso está claro. O homem deve se relacionar com Deus, ele possui responsabilidades nesse pacto com relação a Deus e com relação à criação. Com relação à criação, ele deveria sujeitar, dominar as criaturas, ele deveria encher a terra. Deus colocou esse homem, Adão, no jardim, para habitar com sua esposa e realizar essas tarefas que ele estabeleceu, sendo de responsabilidade do homem encher a terra, cabia ao homem expandir o jardim, o homem deveria fazer tudo isso tendo em mente aquilo que ele é, imagem e semelhança de Deus. Ele deveria, então, cobrir a terra. A glória de Deus seria vista em todo lugar, na medida em que esse homem ocupasse a terra e continuasse a obra de criação. Nós podemos dizer que Adão, como o pastor disse aqui em sua fala anterior, Adão é o vice-regente da criação. Ou numa palavra que talvez fique mais fácil e mais atual, Adão é o gerente dessa criação. Ok? Então, esses elementos que compõem a aliança envolviam como o homem deveria se relacionar com Deus e como o homem deveria se relacionar com a própria criação. Qual a bênção do cumprimento dos termos dessa aliança? Como toda aliança, essa aliança traz consigo bênçãos para o cumprimento. Cumpriu, há uma bênção. Descumpriu, há uma violação. Essa violação implica numa sanção. A gente precisa pensar que há algo muito interessante aqui, que essas bênçãos que o Senhor atribui, no caso do homem cumprir, elas viriam do próprio cumprimento do relacionamento pactual, das suas obrigações. Por exemplo, os casados. Qual uma bênção de ser casado? Sei que tem várias, mas cite uma bênção de ser casado.
Não ficar só é uma bênção, não é? É terrível ficar só. Oi? Filhos, uma bênção do casamento. Isso são bênçãos que são consequências de um outro cumprimento. Se a gente quebrar a bênção ou os pactos desta aliança, Franklin, a gente vai ficar sozinho. No caso, Rosane, a gente vai ficar sem os filhos. Quebrou a aliança matrimonial, a sanção é o rompimento desse laço. É o rompimento desse casamento. Então, todas as bênçãos que advêm do casamento são perdidas. Quantos pais não desfrutam mais da presença dos filhos? Quantos filhos não desfrutam mais da presença dos pais? Porque uma cláusula foi quebrada. O vínculo se rompeu, se partiu. Logo, essa bênção já não existe mais. Eles deixaram de usufruir dessa bênção. E, meus irmãos, nessa aliança, Deus abençoa a humanidade com fertilidade e, logo em seguida, ordena que encha a terra, que se multiplique. Agora vão e façam. Obedeçam. E o mesmo a gente vê também em domínio. A autoridade é dada. E eles precisam ser responsáveis governando. Deus deu a fertilidade, agora encha a terra. Deus deu a autoridade, agora dominem. Exerçam a liderança. Deus abençoa a natureza. Cuidem dela. Mas não necessariamente o trabalho estava atrelado a uma necessidade para a existência ou para a subsistência. Deus abençoava, a natureza produzia. Isso não fazia com que o homem não tivesse necessidade de trabalhar. No Éden ele trabalhava, mas ele não tinha necessidade de trabalhar arduamente para poder comer. Os irmãos se lembram bem de um texto bíblico que diz carinhosamente da seguinte forma, eu acho fantástico, que pensa bem nas pessoas que são mais sensíveis, né? Não quer trabalhar, também não coma. Alguém vai ter que marcar 3 sessões rapidamente, porque ficou magoado. Então, a ideia de trabalho, meus irmãos, ela é uma bênção, mas já no Éden, mas que não necessariamente o homem teria a necessidade de trabalhar para sobreviver. A natureza produziria. O labor humano seria sustentado pela generosidade de Deus. O homem poderia, então, desenvolver a cultura, poderia expandir a imagem de Deus, poderia viver sem aquela preocupação do trabalho, ele teria mais liberdade. O trabalho em si era cheio de bênção. E aqui eu preciso contar para vocês o que eu ouvi uma vez. Depois que aprendi a teologia da aliança, achei fantástico o trabalho. Ouvi certa vez um irmão muito simples dizendo assim: irmão, mas quando eu chegar no céu, eu quero encontrar primeiro com Adão. Eu pensei que ele fosse perguntar, né? E aí, como é que foi a criação? Como é que você teve ideia de colocar nome no cachorro de cachorro, Adão? Mas ele falou assim: irmão, quero chegar lá, eu vou dar uma bufetada em Adão. Mas por quê? Porque foi ele que criou o trabalho. Por causa dele eu tive que trabalhar o tanto que eu trabalho. Não, na verdade, não foi Adão que criou o trabalho. Nós trabalhamos, ou dependemos de trabalhar arduamente para o nosso sustento, por causa do pecado. Mas o trabalho, ele é uma bênção e foi criado antes mesmo da queda. Então, quando você for trabalhar amanhã, agradeça ao Senhor, é uma bênção trabalhar, tá bom? Agora, lembre-se também que na eternidade você não vai ter ociosidade também. Mas não vai haver essa necessidade de trabalhar pelo próprio sustento. Mas é interessante pensar, e a conversa para outro momento, que na eternidade não há espaço para ociosidade. Bom, os símbolos dessa aliança. Qual que é o símbolo da aliança da criação? Quando a gente olha para a aliança de Deus com Noé, qual que é o símbolo que as pessoas olham e enxergam aquela aliança? O arco, isso mesmo. Quando com Abraão, qual era o símbolo dessa aliança? Não. Quando foi instituído um sinal para o judeu? Circuncisão. Boa, ganhou 10. A circuncisão. Qual é, então, o sinal, ou qual era o sinal da aliança mosaica com Moisés?
As tábuas ficavam onde? Na arca. As tábuas ficavam na arca. E qual que é o sinal, então, do símbolo da aliança da criação? Qual é? Pensa nos elementos. Porque é interessante, antes da gente contar qual que é interessante a gente pensar que a gente sempre precisa de uma referência material para nos lembrar de algo. Não é verdade? A gente precisa sempre de uma referência material para nos lembrar de um compromisso. Não. A árvore. A árvore. A árvore da vida. Meus irmãos, ela era o sinal dessa aliança. Mas é preciso pensar, e eu quero trabalhar isso um pouco mais com vocês de forma rápida, a necessidade que nós temos de um referencial material para algo grande, porém imaterial. A gente vê, por exemplo, em diversos momentos, e aqui não são sinais de aliança, mas para explicar essa ideia da necessidade de memorial, o povo passa pelo Rio Jordão e faz o quê? Junta um monte de pedra aí, estabelece essas pedras aí. Para quê? Para memorial, para a gente se lembrar. Você já notou que tem gente que passa em frente a uma igreja e vê uma cruz, ele rapidamente, aquilo lembrou de algo. Nós precisamos desse referencial. Meus irmãos, todas as alianças, então, possuíam um símbolo concreto de compromisso que transcende entre Deus e o homem. E não foi diferente assim no pacto da aliança. A árvore da vida, ela cumpre esse papel simbólico na aliança da criação. Alguém lê para mim Gênesis 2:17, por favor. Ok. Então, este era o símbolo desta aliança. Avancemos. Qual que era a ameaça para o descumprimento desta aliança, das cláusulas dessa aliança, para o rompimento? A última resolução expressa era justamente proteger a árvore para que, comendo dela, o homem caído não vivesse eternamente em pecado. Os irmãos se lembram, depois que o Senhor expulsa os nossos pais do Éden, o que ele fez com o jardim? Colocou para proteger. Proteger o quê? O texto diz o quê? Abra a Bíblia lá, vamos lá. Gênesis 3, 22 ao 24. Gênesis 3, do 22 ao 24. Pastor Isaías, pode ler para a gente, pastor? Ok, para resguardar o caminho da árvore da vida. Porque o homem em pecado, se comesse da árvore da vida, e essa vida não era aquela vida que o homem tinha quando foi criado, tá, gente? É a vida eterna, em um nível elevado, não essa vida que ele já experimentava. Agora, de um pastor para o outro, pastor Vitor, Apocalipse 22, 2, porque e aqui é interessante, irmãos, às vezes a gente quer entender Apocalipse lendo só Apocalipse. Não dá para entender o fim sem compreender o começo. Por favor, pastor. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. A árvore da vida aparece também em Apocalipse 22, 2. Esta árvore, esse símbolo desta aliança, é fechado para o homem.
esse homem agora, a consequência de sua desobediência, da quebra da cláusula com relação ao Senhor, com relação à obediência, ela é quebrada. E esse homem agora morre. Esse homem agora não tem acesso, não tem aquela vida para a qual fora criado. Agora ele vai morrer. E é interessante destacar o que diz Oséias, capítulo 6, versículo 7. Diz assim, olha o que o Senhor disse sobre isso, sobre aqueles que não obedeceram. Ele diz assim, eles, porém, a exemplo de Adão, transgrediram a aliança. Olha a expressão forte. Nisto eles me traíram. Eles me traíram. Eles fizeram como Adão. Eles desobedeceram. E diante de tudo isso surge uma pergunta. Tá, tudo bem, já entendi, há uma aliança entre Deus e o homem, a aliança na criação. Deus deu papel para o homem com relação a Deus, aquilo que o homem deveria fazer com relação a Deus, com relação ao próximo, com relação à criação. Mas o que eu, aqui em 2023, tenho a ver com isso? O que isso tudo tem a ver comigo? É interessante considerar que Adão, meus irmãos, ele era o representante federal da humanidade. Ele era o representante da humanidade, tanto na obediência quanto na rebeldia. Nós também desfrutaríamos de todas as bênçãos da obediência, caso Adão tivesse sido. Mas também participamos de todas as maldições da desobediência. Adão é o nosso representante federal. É lançado sobre toda a sua descendência a consequência de seu pecado. E esse ponto ele é bem interessante, porque se a gente pensar, será que todo soldado em uma guerra está disposto ou a fim de lutar? Às vezes ele nem sabe por que ele está lutando direito. Às vezes ele nem entende quais são os princípios ou o que está em jogo. Ele só sabe que, porque o presidente do país dele se desentendeu com o país com outro presidente, porque a liderança de seu país não concordou com algo da liderança do outro país, ele tem que atirar sem parar nos outros. Nem todo mundo que está na guerra da Ucrânia e da Rússia queria estar lá. Ou está realmente compromissado com aqueles interesses. Mas os seus representantes assumiram aquela guerra e agora todos precisam lutar. Assim como se o governante, o representante, fizer coisas boas, todos vão usufruir, aqueles que fizerem coisas más também padecerão. Adão é o nosso representante federal. A culpa caiu sobre nós. E há aqueles que pensam que Adão, ele não é o nosso representante federal, que nós não pecamos o pecado de Adão, logo nós não temos toda a consequência de Adão ou parte dela. E trabalharemos isso um pouco mais à frente. E, meus irmãos, sobre o relacionamento com Deus, ele se dá por meio de aliança. A aliança era o único meio pelo qual o homem poderia ter comunhão com Deus. Não sendo, portanto, com a aliança quebrada, possível ao homem sustentar esse relacionamento com Deus. A disparidade entre as partes envolvidas. Um é santo, o outro agora se tornou escravo do pecado. Um é verdadeiro, o outro agora é mentiroso. Um é limpo, o outro agora é sujo. Não é possível relacionar-se com Deus por conta própria agora. Essa incapacidade, ela é transmitida a nós. Nós nascemos condenados por essa natureza herdada de nossos pais, nosso representante federal. Nós agora estamos no lugar de rebeldes, com nossos corações inclinados para o mal, distanciando-nos de Deus e incapazes de irmos até Ele, porque só é possível por meio de aliança e nós quebramos através de Adão. Nossa disposição natural após a queda, meus irmãos, é de rebeldia e inimizade. Lembram-se do que Paulo escreve aos Efésios? Éramos, por natureza, filhos da ira. Aquele relacionamento se rompeu. Agora há inimizade.
Agora há rompimento de laços. E eu quero considerar o que Agostinho de Hipona, o bispo africano, disse. Ele ensinava, e daqui a pouco eu explico por que estou citando Agostinho, ele ensinava que os seres humanos, por nascerem com o pecado original, são incapazes de salvar-se a si mesmos. Segundo ele, fora da graça de Deus, é impossível que uma pessoa obedeça ou até mesmo busque a Deus. Fora da graça de Deus, ninguém buscará o Senhor. Com o pecado de Adão, houve uma total corrupção da raça humana, de modo que a vontade natural do homem está fatalmente cativa e submissa à condição pecaminosa. A vontade do homem agora está presa ao pecado. Dessa forma, somente a graça de Deus, concedida livremente aos seus eleitos, é capaz de trazer salvação aos seres humanos. Não é possível recorrer ao homem. E por que eu coloquei essa importante citação de Agostinho de Hipona? Porque há um pensamento que é muito antigo, que é o pensamento de que o homem ele não tem nada a ver com aquele pecado de Adão. Alguns abraçam a heresia de Pelágio. E o que Pelágio dizia? Pelágio dizia o seguinte, preste bastante atenção, e faça a sua avaliação como um bom conhecedor das Escrituras, se ele tem razão. Adão, olha o que ele diz, foi meramente um mau exemplo, e não o autor de nossa natureza pecaminosa. Somos pecadores porque temos pecado, e não o contrário. Consequentemente, é claro, o segundo Adão, Cristo, foi apenas um bom exemplo. A salvação, dessa forma, consiste simplesmente em seguir o exemplo de Jesus em vez do de Adão. O que ele disse é o seguinte, que aquilo não tem relação direta com a gente. A natureza nossa não está cativa por causa de Adão. Nós não pecamos com o pecado de Adão. Adão é só um mau exemplo do que a gente não deve fazer. Qual a implicação? Óbvia e lógica. Se Adão não tem influência e é apenas um mau exemplo, o segundo Adão é apenas um bom exemplo. Consegue compreender como esta é a base de muitas seitas? Que então Jesus é apenas um ser de luz, um exemplo a ser seguido. Ele ainda diz mais, que os homens e mulheres, eles precisam de uma direção moral, não de um novo nascimento. Ainda vai além. Assim sendo, a salvação é apenas em termos naturais, seria o progresso do caráter humano por seguir o exemplo de Jesus Cristo. Não há graça, não há favor de Deus, não é Deus que vem ao homem, é o homem que tem plena condição de ir até Deus. Só que é facilmente derrubar dessa heresia pela realidade. A própria realidade. Você consegue seguir plenamente o exemplo de Jesus? O homem consegue? Plenamente, seguir a risca ali, a partir de hoje eu vou fazer tudo o que Jesus fez, igualzinho. Não, não é possível. Então não é possível ao homem se salvar por suas próprias obras. O pensamento de Pelágio é uma heresia absurda, mas muito contemporânea, por assim dizer. E Paulinho de Milão, em 411, apresentou uma lista com as 6 heresias de Pelágio, com 6 pontos de Pelágio. Uma delas, para Pelágio, Adão foi criado mortal, observe, e não teria morrido mesmo se não tivesse cometido pecado. Para ele, a morte não é uma consequência do pecado, Adão já morreria, isso é mentira. O pecado de Adão agrediu somente a ele, não toda a raça humana. Ora, então por que a gente morre, né? Por que a gente tem que trabalhar para poder ter o sustento, né? Terceiro, crianças recém-nascidas estão no mesmo estado que Adão antes de sua queda. Tá bom. Então elas já têm plena comunhão com Deus, né? Já conseguem, são perfeitas, né? Não é por causa da morte do pecado de Adão que toda a humanidade morre. De igual modo, ele não irá ressuscitar por causa da ressurreição de Jesus. Olha isso. Se nós não morremos a morte de Adão, logo nós também não ressuscitaremos. Logo, o corpo é nada. E é reduzido ao pó. Pensa onde que a gente vai parar com essa ideia de Pelágio. Até mesmo antes, o quinto ponto, a lei oferece, assim como o Evangelho,
entrada no reino do céu. Isso é totalmente contrário à Escritura. E a pergunta, quem pode cumprir toda a lei? Se tropeçar em um só, tropeçou em toda ela. E por fim, até mesmo antes da vinda de Cristo, havia homens completamente sem pecado. A ideia de contrapor Agostinho e Pelágio é porque Agostinho tinha uma compreensão clara e bíblica de como o homem foi criado e das consequências desta queda. Ao passo que Pelágio buscava dar uma resposta que tornasse o homem apenas moralmente, socialmente uma pessoa melhor. Não tinha o compromisso com a Escritura. E é interessante que é tão absurda esta que foi rejeitada por alguns, mas outros são semi-pelagianos, abraçam parte desta heresia. E, meus irmãos, avancemos. Então, o homem foi criado moralmente bom, o homem tinha liberdade, porém uma liberdade limitada, é importante destacar isso. Esse homem, após a queda, perde o seu relacionamento com Deus, não sendo mais possível por ele mesmo ir até o Senhor. Ok, irmãos? Alguma dúvida até aqui? Nossos pais foram criados sem pecado algum, como já disse. Moralmente bons, livres, tinham um relacionamento com Deus baseado nesta aliança. Em sua natureza, Adão e Eva ainda não tinham o mal enraizado no coração, assim como nós o temos hoje depois da queda. Eu acho muito interessante a gente comparar que aqueles que pensam que a gente nasce moralmente bom e que depois o meio nos corrompe, ou depois o pecado surge no coração, a gente tem dificuldade de explicar como o mal surge no coração de uma criança. A gente tem dificuldade de explicar, e tendo 4 crianças em casa, é fácil perceber isso. Eu não tenho que ensinar, nunca tive que ensinar para nenhum deles o caminho mau. A luta é para ensinar o caminho bom, o mal, os pezinhos dele, eles ainda nem aprenderam a andar e os pezinhos já estão tudo correndo para o mal. É um batendo no outro, um puxa o cabelo, é mãe, pai, e a disciplina para um lado, para o outro, e bota de castigo. Por quê? Se eles são moralmente bons, e se eles são tão bons e perfeitos, e pense comigo, logicamente, se eles nascem bons e perfeitos, e para ser salvo tem que ser bom e perfeito, o que um pai crente basicamente consciente deveria fazer? Antes do seu filho se corromper. Espera aí, esse menino é bonzinho, nasceu bonzinho. É bonzinho até que idade? É bonzinho até os 7. E depois? Não, depois ele se corrompe e vira um capetinha. Então, antes dele virar um mal, o que eu tenho que fazer se eu desejo que ele seja salvo? Prepara e leva, Senhor. Não é? A lógica não é simples. Eu desejo a salvação dessa criança que nasceu boa, ela é tão boazinha, então a gente deveria fazer festa cada vez que um recém-nascido morresse. A lógica não é essa, meus irmãos. Desde a concepção pecador por causa do pecado de Adão. Não era assim no princípio. Eu acho fantástica essa resposta de Jesus, porque Jesus vai sempre na origem. E a gente precisa ter em mente essa resposta de Jesus para responder aos grandes dilemas que são apresentados a nós. Por que o homem sofre? Não era assim no princípio, não foi criado desse jeito. Por que o homem tem essa raiz de maldade no coração? Não era assim, não foi desse jeito que foi criado. Isso é por causa do pecado. Então o homem foi criado numa condição de liberdade, moralmente bom. O pecado arrancou essa condição do homem. A liberdade de Adão era limitada. Por que a liberdade dele era limitada? Porque ele tinha um limite. Não ir além daquela cláusula. Não pode transgredir. Não pode pecar, Adão. Ele era limitado. Ao passo que na eternidade, nossa liberdade será plena. Porque qual a diferença de Adão para a nossa condição final, eterna, para a consumação? É que Adão podia pecar, na eternidade não pode pecar. Isso é fascinante. Aqui, já salvos, ainda não glorificados, nós ainda podemos pecar. Na eternidade, não poderemos mais pecar. Não haverá esta possibilidade de pecarmos. Meus irmãos, quando comparamos o estado inicial de Adão com o nosso estado glorificado, prometido por Cristo, a gente chega a uma conclusão de que a nossa condição na consumação será ainda
superior à condição de Adão antes da queda. Se você lamenta ao ler a narrativa da criação, lamenta não ter sido criado ali junto com Adão para ter vivido naquele paraíso, anseia ainda mais pela eternidade, será muito melhor do que no jardim. Seremos ainda mais do que Adão foi, por causa da obra de Cristo. Nosso estado final será ainda melhor. Responsabilidade pactual e a imagem de Deus, meus irmãos. Em relação à criação e ao restante da humanidade e ao próprio Deus. Aqui nós vamos falar sobre aquilo que o pastor disse no início, sobre os 3 mandatos. Nós vamos falar sobre o mandato cultural, o mandato social e o mandato espiritual. O mandato cultural é aquilo que, esses mandatos são responsabilidades que fazem parte dessas cláusulas da aliança que o Senhor estabeleceu para que o homem pudesse cumprir. Primeiro, o mandato cultural. Ele é expresso na forma de governo, na posição que o homem exerce como regente dessa criação. Ele deve proteger, ele deve zelar pela criação. Ele deve julgar o que é certo e o que é errado, ele deve garantir o exercício daquilo que trará glória para Deus, ele tem senso moral para fazer tudo isso, e ele deve proteger, por assim dizer, o jardim. Ele deve zelar como um mordomo que cuida daquilo que o Senhor criou. Ele é o vice-regente. E é interessante a gente destacar aqui, existe hoje um apelo ambiental muito grande. E ele é muito válido até um certo aspecto. Mas acredito que em muitos momentos ele extrapola o seu objetivo de cuidar daquilo que foi criado. Ele parte para interesses políticos, ideológicos. Nós temos, por exemplo, tínhamos na Amazônia, tantas ONGs de preservação, inúmeras, mas que tinham como principal ou objetivo por trás financeiro. Não está cumprindo. Nós não podemos pensar que essas pessoas estão cumprindo. Nós devemos zelar por aquilo que Deus criou. Ok, gente? Nós devemos também, no mandato social, e aqui está, a ética divina foi comunicada ao homem para que ele pudesse conduzir harmoniosamente a sociedade. Toda a humanidade deve ser dirigida ou regida com um princípio para a glória de Deus. Deve exercer essa liderança para a glória de Deus. E eu quero destacar o seguinte, um outro atributo transmitido pelo Senhor que contribuiria para o cumprimento pactual quanto ao mandamento social é a consciência de si como indivíduo. Isso aqui é muito importante. Nós não vamos conseguir, meus irmãos, aqui nós falamos sobre a criação no mandato cultural, sobre o jardim criado, zelar pela criação. Aqui nós estamos falando no relacionamento com o próximo, conduzir o indivíduo. E é interessante que nós devemos olhar para o indivíduo como aquilo que ele é, como aquilo que ele foi criado. Imagem e semelhança de Deus. Aqui é um ponto muito importante, porque isso tem se perdido. Nós olhamos para as pessoas como se as pessoas fossem objetos, como se elas estivessem ao nosso serviço, como se elas pudessem ser usadas. Nós não olhamos para ele como aquilo que ele é. Ele foi criado por Deus. Ainda há resquícios de imagem e semelhança de Deus nesse indivíduo. Então, por pior que seja esse indivíduo, ainda há nele dignidade conferida pela criação. O que o torna, e por favor, o Pedro repetiu essa expressão que ouviu do pastor Vitor algumas vezes, pet lover, não fique chateado. O pior bandido ainda é melhor do que o seu cachorro. E talvez isso cause um espanto, mas é pelo fato de que o cachorro não é aquilo que Deus disse que ele deve ser, ou não é ser humano. Nós devemos, então, despertar nas pessoas a consciência daquilo que ela é.
Lógico que não estou dizendo que a gente vai cantar que você é o mais puro que o ouro puro de Ofir, que você é a raridade, que você é isso ou aquilo. Não é isso. Mas nós também não podemos colocá-lo ou nos colocar abaixo daquilo que somos. Meus irmãos, e eu quero ir um pouco além e trazer para a parte prática. Eu não compreendo o mandato social quando eu olho para o outro e o vejo como um objeto, como uma coisa a ser usada. Quando a gente pensa que a gente pode usar o outro, tratar o sexo oposto apenas como uma fonte de satisfação pessoal, eu não compreendi isso. Quando a pessoa se alimenta de pornografia, por exemplo, ele não compreendeu ainda o relacionamento que ele deve ter com o outro, o que ele deve zelar no outro, que é a imagem e semelhança de Deus. Ele pensa que o outro é nada, é como se fosse uma pedra, como se fosse uma madeira que se pode usar, cortar, jogar fora, e quando não servir para mais nada, a gente taca fogo. É preciso olhar para o outro e entender o que ele é. Meus irmãos, homem e mulher devem zelar por aquilo que o outro é, promover uma sociedade que busque, ainda que caída, trazer esses princípios para a glória de Deus. Avancemos para o terceiro, por causa do nosso tempo, para a gente concluir. O mandato espiritual. Se nós falamos nos dois anteriores sobre o relacionamento com a criação, zelar por aquilo que foi criado, se nós devemos zelar pelo outro, zelar pelos relacionamentos, zelar pela sociedade, pelos relacionamentos, promover com que a sociedade faça aquilo ou cumpra aquilo que a Escritura diz. Agora nós vamos falar sobre o relacionamento que envolve Deus. Comunicar a glória de Deus para o mundo, assim como para ele foi comunicada. Na medida em que o homem fosse fiel aos dois mandatos anteriores, ele cumpriria esse terceiro. Não é possível cumprir o terceiro sem cumprir os outros dois. Não é possível comunicar imagem de Deus, apresentar Deus, sem antes cumprir os outros dois. É pela obediência a Deus que somos luz para as nações. E é enquanto obedecemos sua ordem que somos abençoados. Calvino diz que o homem tem o senso do divino, sensus divinitatis. Há esse senso religioso dentro de todo homem. Não há o alvo certo da adoração, mas é certo que há adoração no homem, o senso de adorar. Até aqueles que não professam nenhuma crença, expressam na sua incredulidade a necessidade do divino. Alguém aqui tentou provar que gnomos não existem? Mas tem gente inteligente demais, até hoje, tentando provar que Deus não existe e dizendo que Deus não existe. O homem há o senso divino, um sentimento de limitação, que expressa para ele a necessidade que ele tem de alguém que a gente conhece. Não porque encontramos, mas porque por ele fomos encontrados. Mas, se lembre quando você não tinha. Não era uma busca, um anseio, há o senso. Tudo, Eclesiastes 3:11 diz assim, tudo o que ele fez é apropriado ao seu tempo, também colocou a eternidade no coração do homem. Que eternidade é essa, senão o próprio anseio pelo Criador, por aquele que é o único que concede vida e vida em abundância. A existência do homem está intimamente ligada ao ser de Deus. Meus irmãos, o mandato espiritual inclui relacionar-se com Deus, pois não é possível proclamar Deus na sua, ou de acordo com a revelação, sem antes se relacionar com Ele, e isso se dá por meio de aliança.
se você não tiver sido antes alcançado por Ele. Esse mandato espiritual, meus irmãos, na prática, significa proclamar ao Senhor para os nossos filhos em casa. Dar testemunho dessa fé. Significa zelar pela nossa própria comunhão, ao passo que também é testemunhar dele, ser esta imagem no nosso trabalho, na nossa escola, em todos os ambientes. Com toda certeza, nós precisaríamos aqui de, no mínimo, uma aula para tratar detalhadamente sobre os mandatos. Mas não é esse o nosso intuito. Queremos aqui mostrar que o homem recebeu atributos necessários para o seu relacionamento com o Criador. Adão tinha toda a condição, diferentemente de nós, tá? Diferentemente de nós. Adão tinha toda a condição de cumprir a sua parte nessa aliança, as cláusulas. A aliança estabelecida por Deus garantia vida eterna. Por isso estamos condenados, ou nascemos nesta condição, porque todos pecaram com Adão. A morte é a consequência da quebra dessa cláusula, dessa aliança. E, meus irmãos, pensemos um pouco. O primeiro Adão não pode mais nos proporcionar salvação. As bênçãos da obediência não podem existir porque ele não foi obediente. Por isso a necessidade de um segundo Adão. Por isso a necessidade de um Salvador divino, mas humano, que vivesse aquilo que Adão não viveu. Cristo foi, e eu quero que você pense comigo, perfeitamente homem, na essência da humanidade criada antes do pecado. Cristo foi. Cristo foi aquilo que Adão não conseguiu ser. Cristo viveu a vida que Adão, por causa do pecado, não tinha nenhuma condição de viver. Meus irmãos, se Adão deveria revelar para a criação o Criador, ele falhou nessa tarefa quando pecou. Relacionamento rompido. Cristo revela o Pai aos homens e restabelece o vínculo por meio do sacrifício da cruz. Agora nós podemos, não mais por meio de obras, nos aproximar do Senhor, mas podemos nos aproximar por meio de sua graça. A gente precisa pensar se o pacto de obras, se a aliança das obras, ainda está vigente ou não. Se a gente disser que não, a gente pode chegar à conclusão de que não precisamos fazer coisa alguma e os mandatos não são válidos. E as suas consequências também já deveriam ter cessado, já que esse pacto quebrou. Mas se a gente disser que ele também está em vigência plenamente, nós precisamos dizer que ainda precisamos fazer aquilo que Adão deveria ter feito. Obediência, e nós não temos condição. Qual a melhor resposta, então? A resposta é que nós perdemos o relacionamento com o Senhor. A maldição da quebra desta aliança ainda está sobre nós. Nós ainda morremos. Mas, por outro lado, não é possível mais sermos obedientes ao Senhor. Mas, por meio da pessoa bendita de Cristo Jesus, nós podemos ir até Deus. Nós podemos não sermos mais escravos do pecado. E agora nos aproximar dele. Porque aquilo que o primeiro Adão não pôde cumprir, Cristo cumpriu plenamente. E para a gente finalizar, eu pergunto, o que você descobriu mais sobre Deus e seu plano de redenção nessa aliança da criação? Alguém se habilita? Ao chegarmos ao fim, o que você aprendeu mais do que domingo passado sobre essa história de redenção? Renan? Ok. Léo?
Ok. Franklin. Uhum. Uhum. Ok. Irmãos, o que eu acho fascinante e que é a primeira vez que a gente vê isso, né, nessa aliança da criação, porque na outra não há isso, porque a outra ela é uma aliança perfeita entre divindade, é que à medida que a maldade do homem vai crescendo após o pecado, Deus não desistiu de fazer aliança com o homem. Nós veremos isso mais à frente. O fato do homem quebrar essa aliança, como eu dei o exemplo aqui, que se alguém quebrar uma cláusula de amizade estabelecida como verdade, sinceridade, a gente rompe o laço severamente e muitas vezes a gente nunca considera a possibilidade de reconciliação. A gente não vê isso no Senhor. Ele cumpre sua palavra. Como um pai, ele é severo quando é quebrada, quando uma cláusula é quebrada. Mas ele é bondoso, misericordioso e cheio de graça. E ele vai novamente a esse homem. Mesmo esse homem caído, o Senhor continua a zelar. O que a gente vê é que onde abundou o pecado, à medida que o pecado cresce, transborda a graça de Deus. A gente vai vendo isso. Eu me lembro que no início da minha caminhada, quando li a queda de Adão, eu confesso que eu fiquei muito irado com Adão. Se eu tivesse encontrado com Adão, tinha feito pior do que o irmão que queria dar só uma bufetada em Adão. Mas à medida que você lê que o Senhor vai novamente a esse homem, que foi que é a aliança feita na eternidade entre a Trindade, já contemplava toda essa transgressão do homem. Você olha e não tem como se render e dizer, que grande amor, que graça. O Senhor desejou trazer-nos para se relacionar com Ele. E nós o rejeitamos. Mas Ele virá outra vez, aqui na progressão das alianças, fazer outras alianças. Lembrando que está cumprindo um propósito para uma história maior. E dentro disso eu preciso pensar que, quando eu entendo isso, que histórias menores contribuem para uma história maior, eu preciso entender e perguntar, o que a minha história tem a ver com essa grande história de redenção? Às vezes nós tratamos a nossa história como prioridade, mas há uma história maior sendo escrita. E onde está a sua história? Eu desejo que ela esteja dentro dessa grande história de redenção, de graça e amor do Senhor por pecadores, e que você seja alvo desse amor. Eu encerro passando a palavra para os meus dois pastores, para que possam acrescentar, fazer alguma consideração. Pastor Vitor. Pode ligar, pastor. Fique à vontade. Não, só para completando, né? O pacto das obras ele permanece, ele não é anulado, mesmo com a quebra, mesmo com a queda. Isso daí o pastor Isaías vai dar sequência, né? Porque a palavra de Deus permanece para sempre, ela é eterna. Então, o Senhor considera tudo aquilo que Ele já afirmou com o homem, no momento em que Ele vai restaurar esse homem também.
E quando a gente olha para a nossa vida como igreja, para a nossa vida com Cristo, é justamente que agora a gente é possibilitado, a gente é capacitado por Cristo a viver os termos pactuais que Adão não conseguiu fazer por si, né? Então a obediência de Adão era, usufruir das bênçãos de Adão era pelo próprio esforço. Usufruir das nossas bênçãos é pelo esforço de Cristo, é pelo mérito de Cristo. Né? Então só para completar, irmãos. Mas o senhor já encerra. Pode brincar que o senhor já encerra. Sim, senhor. Bom, ele comeu do conhecimento do bem e do mal? Se ela é a mesma árvore da vida? Eu entendo que não é a mesma. Não. Conseguiu entender o que eu disse? Se é a mesma árvore, ele comeu do mesmo fruto, certo? Tem um texto lá que fala que o Senhor foi para que também não coma da árvore da vida. Exatamente. Sim. Deixa eu só esclarecer. Estou tentando conduzir pela pergunta. É porque quando você, nessa altura do estudo, a forma como você falou deu a entender que era a mesma árvore. Ah, não. Então, assim, eu não interrompi, falei, vou deixar passar, Sim. porque, Posso explicar, então? mas deu a entender. Sim. Mas depois a gente que conhece o assunto, sabe que são duas árvores diferentes, né? Exato. Duas... Até pela lógica que eu estava explicando se ele come, se é uma árvore só, e se ele comeu, ele automaticamente vive eternamente. Então não há essa possibilidade de ser a mesma árvore. Ok? Porque senão não faz sentido proteger o jardim por causa da árvore. Ele já comeu dela. Ok? Sim, pode ir. Você brincou aí se tem a palavra aliança no livro de Gênesis. Não, nos 2 capítulos. É um outro ponto que eu deixei passar. Na primeira forma como ele colocou, parecia que era todo o livro de Gênesis. Não, 2 capítulos. Mas assim, depois você vai assistir e vai perceber. Mas depois a gente percebeu que era nos 2 capítulos iniciais. Capítulos. Em Gênesis vai aparecer. Logo em seguida, existe a palavra aliança em Noé, Sim. existe em diversas outras, em Abraão, né? Sim. Não tem... A ideia é nos 2 capítulos de Gênesis. Dando continuidade? Essa frase inaugurada aí, sempre que Moisés coloca, e disse Deus, e afirmou Deus, para marcar para o leitor que a partir daquele ponto vai ser a autoridade profética do próprio Yahvé, do próprio Deus da aliança. Então a gente vê isso daí nos profetas também, que veio a palavra do Senhor ao profeta Isaías e disse Deus. Então agora vai começar a palavra autoritativa, não é mais a palavra, a profecia escrita pelo profeta. Ok, e quando Deus estabelece aliança com o homem, não é aliança entre iguais. É a aliança entre um soberano e um súdito, entre o suzerano e o vassalo. Então Deus, ele estabelece os termos da aliança. Elas não são negociadas ou não são negociados, os termos são baixados pelo soberano. Vamos finalizar? Eu peço a você que se coloque de pé e nós vamos agradecer a Deus pela sua palavra e louvar ao nosso Deus por ser fiel à aliança estabelecida com a humanidade e estabelecida especialmente com os seus eleitos. Obrigado, Deus, por sua fidelidade.
Obrigado porque o Senhor é confiável e nós podemos verdadeiramente nos abrigar debaixo da lealdade do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Debaixo das asas do Senhor nós buscamos refúgio. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor desde sempre, desde os dias da eternidade, nos amou. E hoje nós manifestamos aqui, ó Deus, a grandeza de podermos fazer parte do seu povo. Obrigado porque o mundo continua existindo, o Senhor continua sustentando a obra criada, a humanidade como um todo. Isso nos mostra também a sua fidelidade com a criação, de modo geral. Louvado seja o Senhor, que essas verdades possam produzir frutos eternos, Pai, no nosso coração, de gratidão, de louvor e de adoração. Leva-nos em paz, debaixo do seu amor, da sua graça, em nome de Jesus. Amém.